resumo, ele é tão importante na escrita científica que muitas vezes é ele que faz o leitor decidir se vai ler o artigo ou não, né? O que a gente faz geralmente? A gente pesquisa as palavras-chave no Google, encontramos o site, lemos o resumo e a partir dele que nós decidimos se nós fazemos o download ou não. Né? Então, será se esse texto serve para mim? Serve para o que eu estou procurando? É o resumo que vai trazer essa informação para a gente. Então, o resumo é como se fosse um cartão de visitas. É a porta de entrada para o seu trabalho científico. E como ele traz um panorama geral do que foi feito, do que foi descoberto, nos TCCs ele tem o poder de aguçar a curiosidade e o interesse da banca. Então vai ser como uma primeira impressão do que eles vão encontrar nas páginas seguintes. E se a gente fizer um resumo mal escrito, a banca já vai ler e vai ficar meio assim, com o pé atrás, com a expectativa meio baixa. Então, o resumo ele é muito importante e nós precisamos escrever um bom resumo. E é engraçado porque é a primeira coisa que o leitor lê, mas é a última que a gente escreve. E como o resumo ele aborda de tudo um pouco e tem um pouquinho de cada uma das sessões do trabalho, é essencial que a gente só escreva o resumo com todas as sessões finalizadas. E, mesmo sendo uma das últimas preocupações, a gente só vai escrever na reta final, a maioria das pessoas escreve ali perto já de entregar o trabalho para a banca, mesmo parecendo que vai ser feito de última hora, nós precisamos dar atenção para ele. E esse resumo, ele deve ser considerado como um pequeno texto independente. Por quê? Porque ele precisa ser suficiente para o leitor entender a essência do seu trabalho sem precisar ler o trabalho todo. Porque às vezes o leitor não vai ler o trabalho todo, ele vai ler só o resumo. Então, você no resumo, vai trazer todas as principais informações do seu trabalho, então um pouquinho de cada sessão, exceto discussão. A gente não tem discussão no resumo. E por que essas informações, elas precisam ser escritas de cabeça, sem consulta? Porque você não deve copiar trechos do seu texto. Se você copiar, vai parecer que você é desleixado, que você é preguiçoso. E repetir frases que já apareceram no seu texto não é correto e não é bem visto. Então, o resumo, ele não é um recorte das outras áreas, das outras sessões. Ele é um novo texto. O leitor, ele não pode ler o seu resumo ou o seu texto como um todo e pensar, eu acho que eu já li isso aqui antes. Isso não pode acontecer. O máximo que eu acredito que seja viável repetir é o objetivo, para não causar nenhuma confusão, mas de resto, tudo precisa ser com novas palavras. E um exercício bem bacana para você ter um ponto de partida para começar o seu resumo é mandar um áudio para si mesmo, fingindo que tem, sei lá, 3 minutos para poder contar sobre o seu TCC. E esse exercício é interessante porque, tendo noção de que o seu tempo é curto, você consegue filtrar com mais facilidade aquilo que é mais importante. Porque o resumo, ele é bem curtinho. Eles são 300, no máximo 500 palavras. Geralmente é uma página. Então, realmente a gente precisa ter esse filtro. Não pode falar de tudo. Tem que falar somente daquilo que é mais importante. E aí, em cima desse áudio, você vai ajustando aquilo que for necessário até ficar num ponto que seja legal. Para fazer o resumo, não use citações, as palavras são todas suas. Raras exceções de uma área ou outra que a gente vê uma citação no resumo, mas em 99% dos casos não há citações, não há outros autores, as palavras são suas. Evitar ao máximo o uso de siglas, porque, como eu falei, o resumo ele precisa ser independente, então algumas siglas em determinados contextos
Elas são entendidas apenas lá no texto inteiro, então no resumo a gente tende a evitar, a gente coloca por extenso mesmo. Verificar o limite de caracteres que é imposto pela faculdade ou pela revista de interesse para a publicação do artigo ou um resumo expandido para congresso. Para TCCs e dissertações, geralmente a gente fica numa faixa de 300, 350, no máximo 500 caracteres. Eu trouxe aqui um exemplo para você observar a lógica por trás. Então, pausa o vídeo, lê com calma, para poder entender como é que esse resumo foi construído. Esse é um excelente exemplo que seguiu uma lógica bem interessante de ser observada e replicada também. Eu quero que você leia esse resumo e me dê uma nota de 0 a 10. Quanto você acha que esse resumo merece? Bom, eu daria um 6 ou 7. Por quê? Porque o resumo até que começa muito bem, ele falou do problema, falou de como é importante resolver esse problema, mas e o resultado? Cadê? Resolveu o problema? Deu certo? Os autores não contaram pra gente. Então, ficou esse suspense que a gente não costuma ter na escrita científica. Então, esse resumo, ele tinha tudo para ser um resumo bacana e parou ali no meio do caminho. Eu tenho certeza que se continuasse pelo nível de escrita até o momento, seria um bom resumo, um excelente resumo, eu diria. Novamente, aquele exercício, pausa o vídeo, dá uma lida, vê o que você acha. Temos alguns spoilers aí, mas eu quero saber se você também conseguiu ter essa percepção. O que acontece? Depois de a gente ler esse texto, fica a dúvida. Esse estudo consistiu em analisar a percepção na utilização da nota fiscal eletrônica. Analisou a percepção para quê? Não entendi, né? Ficou faltando essa explicação. Ou trouxe aí várias, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 linhas de resultado, mas e o que a gente faz sabendo que 100% dos entrevistados não utilizam nota fiscal? Isso é bom? O que significa? Isso é ruim? Tem que fazer alguma coisa para mudar esse cenário ou não precisa? Novamente, não sei. Os autores não me contaram. Então, tem como ser um bom resumo, mas ficou faltando informação. O último exemplo, e ele é um dos melhores exemplos que eu encontrei. Para ficar melhor, faltou apenas falar sobre o problema. Então, motivado por investigar a atuação da contabilidade no meio rural. Tá, você está motivado por quê? Por que você fez esse trabalho? Por que você sentiu a necessidade de investigar a atuação da contabilidade no meio rural? Ficou faltando só esse detalhe para a gente ter um excelente resumo. E o resumo, ele vem acompanhado de palavras-chave. Então, para a gente falar sobre elas, eu gosto de pensar assim, de forma simples. Se o seu trabalho ficar disponível na internet para quem quiser acessar, como que as pessoas irão encontrar esse trabalho? Quais palavras que essas pessoas precisam digitar para que ele possa aparecer nos resultados das buscas? A gente usa esse raciocínio porque as palavras-chave elas são utilizadas para a gente encontrar documentos nas bases de dados. E o que a gente está fazendo é o inverso do que nós temos feito até agora, que é no momento de pesquisar o artigo no Google Acadêmico ou nas outras editoras, nós digitamos a palavra-chave e encontramos o texto. Agora a gente tem o texto pronto e a gente precisa encontrar as palavras-chave. E nós escolhemos as palavras que melhor representem o seu texto, ou seja, as principais palavras que estão associadas ao assunto do texto, como os conceitos, os conteúdos, as ideias. E você pode usar como ponto de partida, então, para ter uma ideia de quais palavras-chave escolher, você pode olhar para os trabalhos que são semelhantes ao seu e ver o que eles estão usando.
Geralmente não é recomendado repetir as palavras que estão no título. Por quê? As palavras que estão no título, elas já agem como palavra-chave. Então a gente coloca outras palavras diferentes para justamente ampliar as possibilidades do trabalho ser encontrado. Para completar essa tarefa também das palavras-chave, é interessante olhar se a faculdade tem alguma norma em relação a isso, se é uma revista, né, se é um periódico, investigar também, procurar se há alguma norma em relação a isso. O que acontece é que geralmente o mais comum é que se fique entre 3 a 5 palavras-chave. O que vai mudar de norma para norma é se as palavras vão ser separadas por ponto e vírgula, por ponto final, se a primeira letra vai vir maiúscula ou não. Então esse é um detalhe que a gente precisa estar atento. Esse artigo aqui eu trouxe como um exemplo que eles conseguiram trazer 6 novas palavras, 6 palavras diferentes que não estão lá no título, para aumentar então as chances desse trabalho ser encontrado na internet. Porque quando a gente publica um trabalho, quando a gente faz um artigo, o que a gente mais quer é ser visto pelos outros. E por isso que é importante deixá-lo fácil de ser encontrado.